cursistas, tudo bem? Nesse vídeo, vamos conversar um pouco sobre outra metodologia ativa, a aprendizagem baseada em problemas. É possível que você já tenha trabalhado com problemas em suas aulas, mas a proposta aqui é sistematizar o uso dessa estratégia. Por que utilizar metodologias ativas na aprendizagem? Segundo pesquisas, cada vez mais os alunos demandam métodos de ensino e aprendizagem que os coloquem no centro desse processo, e o ensino ativo vai ao encontro disso. A pirâmide de aprendizagem proposta por Dale corrobora tal cenário ao evidenciar que estratégias de aprendizagem ativas e colaborativas melhoram a aprendizagem e a capacidade de retenção do conhecimento por parte dos alunos. Das 7 formas apresentadas, as 4 primeiras remetem ao método tradicional de ensino, baseado na escuta, leitura e demonstração, enquanto as outras 3, mais próximas à base, referem-se a metodologias ativas, e com isso é possível observar um maior percentual de retenção do conhecimento conforme o uso de estratégias que coloquem o aluno para discutir, argumentar, praticar o conhecimento e ensinar aos colegas, tirando-os da postura passiva em sala de aula. A aprendizagem baseada em problemas surge inicialmente em escolas de medicina, na década de 1960, na Holanda e no Canadá. Porém, hoje é utilizada em diferentes áreas do conhecimento e também no ensino básico. O principal disparador do processo de ensino e aprendizagem é o problema ou a situação-problema. É ele quem coloca o aluno no centro desse processo, como protagonista da sua aprendizagem. Para sua realização, dividimos a turma em grupos, cerca de 6 a 8 alunos, dependendo do tamanho da sua sala, sendo que para cada grupo será escolhido um aluno coordenador, com a função de liderar o grupo, estimular a discussão entre todos de forma colaborativa, manter a dinâmica, administrar o tempo e garantir que a tarefa seja cumprida dentro do prazo estipulado. Além disso, cada grupo terá ainda um aluno secretário responsável por organizar as ideias e o registro, assim como garantir que não haja perda de foco e nem repetição das falas. É interessante que esses papéis sejam trocados das próximas vezes em que utilizar essa estratégia, para que todos possam passar por essa experiência. O professor deverá estipular um tempo para que os alunos discutam nos pequenos grupos e tentem encontrar a solução para o problema proposto. É o momento do levantamento de hipóteses e ideias. O tempo varia de acordo com a complexidade do problema apresentado, e durante esse período, o docente deve circular pela sala, garantindo o bom andamento da atividade e tirando dúvidas se necessário. Todos os grupos poderão ter o mesmo problema para resolver, ou então cada grupo poderá ter uma subdivisão de um problema maior, olhando-o sob diferentes ângulos. Isso depende dos objetivos estabelecidos pelo docente. Após o tempo para a discussão em grupo, o ideal é que todos se reúnam para socializarem as soluções encontradas e, assim, provocar uma discussão geral, de modo que todos poderão saber, complementar, compartilhar o que foi discutido. Algumas características dessa estratégia. A primeira delas é que ele é caracterizado pelo uso de problemas reais. Então, o problema apresentado aos alunos tem de ser algo que possa ser verificado no dia a dia, no cotidiano dos alunos. O problema é quem direciona e motiva essa aprendizagem, conforme já falei. O docente é visto como um problematizador, um mediador. Essa estratégia valoriza o trabalho em equipe, estimula o pensamento crítico e promove a adoção de estratégias facilitadoras das tomadas de decisão. Trago agora dois exemplos. O primeiro para os anos iniciais, um segundo ano na disciplina de ciências. Uma proposta de trabalho com problemas a partir de uma música, nesse caso a música do Caranguejo, e depois de escutarem a música, né, o professor propõe duas questões, ou pode escolher uma delas, ou pensar em outras. Né? Caranguejo não é peixe? Todo animal que vive na água é peixe? Se seu aluno for de primeiro ano, ou dependendo do nível da turma, você pode simplesmente apresentar uma questão, sem uma música ou sem um outro contexto, mas uma questão relacionada a um problema real, ao cotidiano, algo relacionado ao cotidiano dos alunos. Um segundo exemplo, aí já para os anos finais, em geografia, por um sexto ano, esse problema ser discutido ou elaborado com o recurso de uma história.
tá? Então, nesse caso, é de uma família que se muda, né, e aí eles querem entender o porquê da mudança de temperatura. Nesse caso, quanto mais elementos, esse problema tiver, mais complexo tende a ficar, né. Então a gente pode trabalhar com uma situação específica, mas que pode ser generalizada, e nesse caso, a inclusão de mais elementos, né, permite um trabalho também interdisciplinar, ou até mesmo retomando conteúdos anteriormente trabalhados dentro da própria disciplina. Vale lembrar, no entanto, que o trabalho interdisciplinar, né, ou o caráter interdisciplinar do problema, independe do ano em que a gente está trabalhando, né, isso vai muito do professor. Nesse caso aqui de geografia em específico, seria um problema para trabalhar coordenadas geográficas e compreender como a latitude, né, um fator climático, pode influenciar na variação de temperatura. Eu espero que o vídeo tenha contribuído e muito obrigada.